melhor maneira de se medir o sucesso de uma economia? Veja bem, isso é uma discussão que hoje já está dominante em toda a área econômica, né? A União Europeia tem o Beyond GDP, além do PIB, né? A Inglaterra tem o Happy Planet Index, né? Tem o conhecido Felicidade Interna Bruta, né? Mas você tem um conjunto, digamos, você tem os Estados Unidos, tem os Quality of Life Progress Report, certo? Coordenado por Hazel Henderson, certo? Porque não é possível se medir uma economia complexa com uma cifra, certo? Não faz o mínimo sentido. Sobretudo porque essa cifra... Então, por exemplo, quando aconteceu o desastre do petróleo ali no Golfo do México, aumentou o PIB americano, porque tiveram que gastar rios de dinheiro, né? O PIB mede a intensidade de uso dos recursos, não mede resultados, certo? A Pastoral da Criança, né, que consegue reduzir em mais de 4 mil municípios, ser responsável por 50% da redução da mortalidade infantil, com R$ 2,03 por criança por mês. As crianças não adoecem, você não hospitaliza, você não compra remédios, você está reduzindo o PIB. Certo? A Arábia Saudita exporta petróleo, está liquidando as suas reservas no futuro, que é da humanidade. Certo? Meu PIB está elevado, né? Nós somos produtores de petróleo. Já pensou se alguém produz petróleo? Petróleo se extrai, certo? Então, as pessoas que em São Paulo, né, eu sou de São Paulo, jogam, até uma tradição, jogar pneus, carcaças no Rio Tietê, obriga a fazer obras de desassoreamento, né, do Tietê. Aumenta o PIB. Né? A criminalidade aumenta o PIB, faz as pessoas comprar grades e todas essas coisas. Está me entendendo? Quer dizer, o PIB mede quantos esforços a gente está usando, não mede resultados. O que é muito interessante é que o Michael Porter, junto com um conjunto de universidades, a partir de Harvard, lançaram há meses atrás o indicador de progresso social, né? Social Progress Indicators, que, aliás, coloca o Brasil no topo dos BRICS, certo? E tem excelentes números sobre o Brasil. Eles não pegam o PIB, eles pegam resultados, pegam 3 eixos: necessidades básicas, com um conjunto de indicadores, certo? Os serviços básicos sociais, educação, acesso ao conhecimento, coisa do gênero, e a democracia, digamos, a facilidade de abrir uma empresa, a facilidade de comunicação e coisa do gênero, certo? É interessante, né? Quer dizer, você tem uma medida para 132 países. E interessante, a posição do Brasil é 46, certo? Nesse e mostra o progresso muito rápido do país. Na realidade, está todo mundo fugindo do PIB. Agora, quem soma especulação financeira, soma desastres ambientais, soma descapitalização da economia, seja cortando a Amazônia, seja exportando petróleo, coisa do gênero, e chama isso de produção, né? Mas então, seguindo esse raciocínio que parece bastante tentador e tem muito fundamento, hoje o Brasil está melhor do que há 3 anos? Não tem nem dúvida. Então explica aí, que eu acho bom você explicar. Deixa eu explicar, porque aí nós temos as pesquisas, tem gente que faz a lição de casa, certo? Isso. Um dado básico nos vem do chamado Atlas Brasil 2013, certo? Juntou as Nações Unidas, que tem muita experiência em indicador de desenvolvimento humano, que pega, portanto, saúde, educação e renda, certo? Juntou com o IPEA do governo, juntou com o IBGE e a Fundação João Pinheiro de Minas. Você mostrou grandes instituições, não dá para ninguém enfiar número no bolso numa coisa dessa. O resultado, e eles pegaram de 91 a 2010, tá? Fase anterior. É muito interessante, né? Para já, porque não dá para dizer cifra do Fernando Henrique, cifra do Lula, coisa do gênero. Tá? São várias instituições. E o resultado básico, sintetizando, é o seguinte: o Brasil, nesse período, ganhou, em média, 9 anos de vida, a chamada esperança de vida ao nascer. Né? O brasileiro, o saudoso da ditadura, tem 9 anos a mais para falar mal do governo atual.
certo? É gigantesco esse salto em termos de análise de sistema de saúde, demografia, etc. É fantástico. Se eu puxo do 2010 até 2012, né, eu tenho 11 anos ganhos. Né? Isso é gigantesco. Sabe o que é? O brasileiro está vivendo mais, certo? Agora, os outros dados... E só dá para viver mais, só para explicar para as pessoas entenderem que não é um número frio. Você só consegue ver mais porque, de uma certa maneira, você está vendo um pouco melhor. Você tem mais remédios, você tem mais comida, né? Só para ficar claro isso. É óbvio que você teve acesso a mais saúde, a uma residência mais decente, você teve acesso a alimento, né? Você reduziu o estresse. Ser pobre no Brasil não é fácil, certo? Quer dizer, o fato de você ter uma rede de proteção, né? Você sabe que nós temos quase 30% das famílias são mães sozinhas com filhos, né? Certo? Caramba, certo? Se ela trabalha, não cuida do filho, certo? E se não trabalha, não tem como... quer dizer, não ajudar, isso aqui é uma coisa tremenda, né? Agora, o que tem de novo muito interessante é o seguinte, é que a gente está constatando que as políticas sociais melhoram as atividades econômicas, né? E há estudos históricos muito interessantes sobre o processo. Explica o do isso, Japão, que muita gente quer dizer o contrário, né? Que a política social, a pessoa fica preguiçosa, né? Explica aí, existe essa visão. Explica aí que eu acho que é bom o senhor falar um pouco disso. O problema é o seguinte, é que as pessoas achavam, e se criticava, por exemplo, Bolsa Família, coisa do gênero, porque a pessoa vai se encostar, né? Certo? Pelo contrário, você tirou ela do buraco, ela desperta, certo? Isso é constatado. Certo? Porque o que, por exemplo, se multiplicou no Brasil do empreendedor individual, né, todo esse programa do SEBRAE, o que aumentou de emprego, o que se dinamizou de pequenas atividades econômicas é absolutamente imenso. Né? Então, na realidade, isso vem no estudo da CEPAL, que chama A Hora da Igualdade, em que eles, com gente do tamanho do Amartya Sen, né, e outros, eles inverteram a coisa. Né? Eles dizem, olha, o Japão investiu na educação, na área social, dando um investimento nas pessoas, e você investindo nas pessoas, você passa a transformar os processos econômicos, entende? Porque são as pessoas que fazem... A economia não é a economia que faz as pessoas. Na realidade, tudo que nos disseram no país, né, que primeiro faz crescer o bolo e depois distribui, entende? A gente mostrou simplesmente a imensa popularidade, o imenso interesse. Eu acompanho, porque eu acompanho os organismos internacionais, né? Quer dizer, o imenso interesse pela experiência brasileira é que está dando certo, entende? Porque você tem um PIB pequeno, mas as pessoas estão vivendo muito melhor. Agora, professor, todo esse inegável sucesso, ele está sustentado por um esforço fiscal. São recursos do governo, são aplicações, são programas do governo. Nós temos hoje uma situação de baixo crescimento, queda da arrecadação. Há aí um dilema, há aí um risco de sustentabilidade nesse processo porque o conflito tende a aumentar também, né? Mas há aí um risco na continuidade desse processo que está muito apoiado em políticas públicas, no financiamento dessas políticas? Olha, não acho, sabe? Porque por que se gerou esses 20 milhões de empregos formais? Por que é muito curioso isso, né? Porque o que mata o pessoal das visões tradicionais é que você tem um PIBinho e você tem o menor desemprego da história do país. Como é que é isso? Na realidade, porque o dinheiro público, do jeito que está sendo utilizado, ele gera um estímulo a atividades. Né? Se você vai para uma série de regiões do Nordeste, eu viajo bastante, eu vi isso agora no Maranhão, coisa do gênero, né? O pouco de dinheiro que você traz na base da sociedade gera efeitos multiplicadores muito, muito grandes, certo? Porque gera, enfim, atividades simples e que respondem a necessidades que são imediatas. Né? Voltando ao mesmo estudo do Atlas Brasil 2013, você veja, nós tínhamos, em 91, nós tínhamos
85% dos municípios brasileiros, né, são 5.565 municípios, 85% deles estavam classificados como IDH muito baixo, é abaixo de 0,50. É o buraco, certo? Em 2010, apenas 32 municípios estão nessa situação, certo? É absolutamente impressionante, certo? São 0,06%. Porque as pessoas olham, e aí pesa também o jornalismo, todas essas coisas, as pessoas vivem nas capitais, nessa coisa, não olham, eu chamei isso de interiorização do desenvolvimento, certo? O Brasil está se desenvolvendo para dentro, ou seja, há um dinheiro, digamos, que multiplica dinheiro. Agora, o que há de real, né, e de importante na tua pergunta é o seguinte, não necessariamente o bom uso do dinheiro aumenta o PIB. Então, por exemplo, você tem um imenso investimento na área da educação, certo? Tanto a expansão da universidade como, enfim, a cobertura, o computador por alunos, o Plano Nacional de Banda Larga, um conjunto de esforços estão sendo feitos. O Pronatec já são o quê? 6,5 milhões de pessoas, você tem o FIES, né? Enfim, bom. Todo esse investimento nessas pessoas, né? nessa molecada, vai render daqui 10, 15 anos, quando eles serão mais produtivos, certo? Aí as pessoas dizem, mas o PIBinho. Meu, nós estamos plantando, certo? Quando você planta, você não está colhendo já, certo? Então, há um processo. Quando você faz uma série de infraestruturas, por exemplo, felizmente o Brasil acordou de novo para a ferrovia, né? E para estaleiros navais, certo? Essa capacidade de transporte que reduz o custo da tonelada quilômetro, que torna mais produtiva, digamos, a atividade econômica, isso deixa eles entrar em funcionamento, que isso vai começar a multiplicar, né? Mas se faz um investimento, né? Desculpa interromper, mas enfim, nós ouvimos o ex-presidente da Bovespa e um dos fundadores da Bolsa de Mercado Futuras, o Eduardo Rocha Azevedo. Ele deu um pequeno depoimento e enviou uma pergunta ao nosso programa. Vamos ouvi-lo. Eu não sou terrorista, não acho que o Brasil vai acabar da maneira como eu tenho visto colocar algumas pessoas colocam, mas essa situação, na minha opinião, ela é um pouco exagerada, até pelo período eleitoral que nós vivemos, mas também não é uma coisa que não tenha precedente, né? Todo período eleitoral numa democracia existe esse processo de as pessoas de oposição fazem um pouco mais de terrorismo, fazem um terrorismo um pouco para deixar um pouco pior a situação da economia, seja no nosso país, seja em qualquer outro país. Outro dia eu li no jornal, já faz um tempo, que a CVM iria abrir uma sindicância para apurar empresas do mercado financeiro que contratam pesquisas fechadas, que são publicadas, não, que saem antes das pesquisas registradas no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, e com isso tem informações privilegiadas, que, na minha opinião, é um grande absurdo, porque numa democracia você tem o direito de fazer isso, você não está privilegiando ninguém, né? Então, é uma pergunta que eu queria fazer, o que ele acha disso aí? Eu acho que esse direito existe, mas é complicado, né? Nós temos isso, por exemplo, nas empresas farmacêuticas, né? Hoje são gigantes, né? Quem manda são marqueteiros jurídicos e finanças, não é gente que entende de farmácia, né? Eles fazem pesquisa sobre um medicamento, sobre um princípio ativo, certo? Tudo que sai com impacto negativo daquele medicamento, eles dizem isso é da propriedade da empresa. Tudo que sai, que deu certo por alguma razão, aí é público, aí deforma. Eu acho que o problema da